tinha casa onde ele morava junto com a minha avó, esse irmão. Ele morava junto com a minha avó. E aí, o nome dele é José Luiz. Ele saiu procurar emprego de manhã, de a pé, a gente sempre saía de a pé, do Mar de Edine até o centro. E olha que é uma boa caminhada. Você conhece o Mar de Edine? É uma boa caminhada. A gente ia de a pé, do Mar de Edine até o centro, de a pé. E ele foi de a pé, irmão Márcio, procurou, entregou alguns currículos, e daí ele está voltando embora. Ele escuta uma voz, fala assim: entra dentro do banco, vê se tem alguma coisa lá. E ele também crente, ele pegou, entrou dentro do banco, ele sabia que não tinha nada, porque um dia antes ele tinha passado junto com ele. E ele consultou a conta dele e não tinha nada. Naquele dia ele não estava junto com ele, que ele passou lá no banco. Ele passou o cartão. Quando ele passou o cartão, tinha um salário mínimo inteiro dentro da conta dele. Glória ao nome de Jesus. Salário mínimo na época, eu lembro até hoje o valor, R$120. Lembra como o salário mínimo era R$120? Tinha R$120, tudo na conta dele. Ele sacou na hora, pegou o dinheiro e falou assim, e estava com uma fome, coitado. Foi lá, comprou um cachorro quente na praça, comeu, tomou uma Coca-Cola. Aí falou assim: vou voltar de a pé mais nada. Pegou, pagou a passagem dele e estava vindo de ônibus. Quando está chegando, falou 4, 5 pontos para chegar em casa, que tinha um ponto bem perto de casa. Deus falou para ele: desça aqui. Aí eu falei: mas Jesus, vou estar 4, 5 pontos ainda. Agora eu consegui saber, Jesus. Deus falou: desça aqui. E ele desceu, obedeceu ao Senhor. Quando ele desceu, Deus falou assim: entra dentro daquele supermercado. Mas para quê? Entra lá dentro. E ele entrou. E Deus falou: você compra uma caixa de leite, porque o servo meu orou, e você vai levar para ele essa caixa de leite. E aí que conclui o meu testemunho. Ele levou até a porta da minha casa. Quando eu estava chegando perto da casa dele, olha só como que Deus faz suspense, né? Deus às vezes ele faz suspense, né? Quando eu estava chegando perto da casa dele, ele falou: Senhor, está chegando perto da minha casa, o Senhor mostrou a casa aqui que eu vou levar o leite. E Deus falou assim para ele: para o teu vizinho, o irmão Lázaro, leve lá para ele. E ele levou a caixa dele naquele dia, e o nome de Jesus foi glorificado. Quando esse papurizinho acordou, aí ele tomou leite à vontade. Deus é poderoso, irmão. E naquele mesmo dia, ele estava também voltando, olha só. Aí, naquele mesmo dia não. Aí passou alguns dias, olha só quando a gente passa a prova, né? Estava acabando o alimento em casa. Ela falou assim para mim: não tem mais arroz, feijão já acabou faz tempo, óleo também já não tem mais nada, acabou tudo. E eu falei para ela assim, ó, ela falou comigo de manhã, e ela falou assim: não tem mais nada praticamente. E eu falei para ela assim: antes da gente ir para a igreja, Deus já escolheu a gente como profeta, né? Profeta, quando fala, Deus ele honra. Falei para ela assim: antes da gente ir para a igreja, Deus vai preparar uma cesta básica para a gente. Você crê? E ela olhou para mim, a vez quando eu falo, ela ficou olhando, e ela ficou bem assim, a la cara. E amém. Aí, irmãos, eu falei de manhã, né? Quando foi à tarde, ela chegou de mim e falou assim: cadê a cesta que você falou? Eu falei bem assim: cadê a cesta que você falou? Falei: filha, a gente não foi para a igreja ainda. Agora é de tarde. A gente vai para a igreja daqui a algumas horas. Aí eu calei a boca dela com essa palavra, mas ao mesmo tempo é Jesus, não me deixe envergonhada. E aí, irmãos, a gente estava indo para a igreja, fechou a porta já, aí indo para a igreja e a cesta não tinha chegado. E eu torcendo para ela não lembrar. Tomara que ela não lembre. Jesus amado. E a gente indo para a igreja. Quando sai lá no portão, pastor Eduardo, um grande amigo meu, ele chegou junto com a esposa, tinha acabado de casar. Infelizmente o casamento dele se acabou. A esposa acabou largando dele. E parece que até um tempo atrás ele estava parado. E eu fiquei sabendo que parece que ele voltou. Glória a Deus por isso. Ele voltou. Ele tinha acabado de casar com a irmã Gisele. E chegou os dois lá no portão. Ele falou assim: ô irmão Lázaro, ele falou assim: você sabe que a gente casou faz pouco tempo, e eu não paro em casa, trabalho, Gisele também não para em casa, trabalha direto, a gente não come nada quase, então está estragando comida em casa, e Deus tocou no meu coração para trazer essa cesta básica para você. Falei: glória a Jesus. Eu olhei para ela olhou para mim, como que assim, baixou a cabeça e falou assim: não tem jeito, profeta é profeta. Quando o profeta fala, Deus honra, irmão. Quando o profeta determina um milagre, Deus honra. Eu estou contando isso para você poder entender que Deus ele supre, mas nós temos que semear. E aqui Paulo fala: aquele que semeia pouco, pouco também se fará.
com uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome dela por questão ética, e porque está filmando e dá processo. Só que, irmãos, presta atenção. Eles ensinam muito acerca da fé. Você pode não concordar com muitas coisas que se prega lá dentro. Eu também não concordo com algumas campanhas que eles fazem lá dentro. Mas eu quero que você entenda uma coisa: eles ensinam a pessoa a estimular a fé. E isso, irmão, se eu tivesse chapéu, eu tinha que tirar um chapéu para eles. Porque eles ensinam as pessoas a agir com a sua fé, a ousar na fé, a pessoa a contribuir, semear na casa do Senhor, e depois Deus retribui. Porque você vê muitas pessoas prosperando, porque elas semeiam com o coração. Agora, se lá dentro, eles usam o dinheiro de forma errada, Deus naquele dia vai cobrar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o que se é ensinado acerca da fé, glória a Deus por isso, porque as pessoas aprendem. Eu digo isso com ousadia: se lá dentro usar o dinheiro de forma errada, Deus naquele dia vai cobrar. Como se aqui o dinheiro é usado errado, Deus naquele dia vai cobrar também. Porque o dinheiro tem que ser usado para a obra de Deus, para a casa do Senhor, para suprir a casa do Senhor. E aqui está dizendo assim: aquele que semeia pouco, pouco também sem parar. É aquela típica pessoa que quando abre a carteira, ela tem 3 notas. Na verdade, ela tem 2 notas e uma moeda, porque a nota de R$1 não existe mais. Aí, irmãos, vou falar nisso antes de eu contar isso aí para você, das 3 notas. Eu vou contar para você a história do R$1. Você conhece a história do R$1? O que o R$1 disse para as outras notas? O R$1 falou assim perguntou, para a nota de 100, por onde você anda? E a nota de 100 falou assim: eu ando pelos aeroportos da vida, pelos luxuosos hotéis. E aí perguntou para a nota de 50, e você? A nota de 50 falou assim: eu ando em algumas redes de hipermercado, e algumas lojas do centro, e alguns lugares assim. E aí as duas perguntou: e você, mulher, onde você anda? A Laura falou assim: eu virei crente, eu ando só dentro da igreja. É que os crentes só dão R$1 dentro da igreja. E ainda quer prosperar, irmãos, ainda quer prosperar. Então nós temos que semear com fé, e Deus vai prosperar a nossa vida. E voltando lá nas notas, o crente abre a carteira, ou abre a bolsa, e tem lá uma moeda de R$1, uma nota de R$5 e uma arara, uma nota de R$10. Sabe o que muitas vezes eles dão? A moedinha de R$1. E ainda, às vezes, pega a nota de 5. É isso mesmo, Gabriel. Pega a nota de 5 e dá. E quando ela ou ele está muito inspirado, com muita fé, aí ele dá de 10. Irmãos, nós temos que semear na casa do Senhor. Porque quanto mais nós semeamos, mais nós prosperamos. Eu vou contar uma coisa para você. Eu vou contar um testemunho que eu já contei, vou contar de novo, só para você ver. Quando eu me mudei para Mauá, eu já contei isso e vou contar porque tem pessoas que não ouviram. Eu tinha um celular da LG. Eu tinha um celular da LG que não tinha chip. Lembra daquele celular que não tinha chip? Que é só um número dele já, na placa dele, né? Não, que não tinha chip. Bem antigo, né, irmãos? Lá do tempo dos H, não fabrica mais. E aí, irmãos, eu mudei para Mauá, meu celular era 019, não tinha chip. Se tivesse chip, era simples, né? Troca os chips, né? Igual aquele comercial da Gara. Troca os chips. Tem que trocar o aparelho todo, né? Trocar os chips, trocar o aparelho. E aí, irmãos, eu peguei, dava o meu celular para todo mundo ligar para mim, para convidar para pregar, alguma coisa, pedir oração. E o telefone ficava, nossa, a coisa mais difícil era ouvir aquele telefone tocar. E quando tocava, era gente Piracicaba. E muitas vezes, muitos para cobrar, né? Jesus, só Jesus. Uma época de prova, só Jesus sabe. E aí, eu pedi para alguns irmãos que eu conheci, falei assim: tira para mim o celular o mais barato que você encontrar. Mas eu preciso do celular 011, que eu estou na área 11, ninguém vai ligar. Eu estando na área 11, tendo que ligar, né, usando a operadora, e aí ligando no 019, ninguém ligava, ninguém nunca ligou. E aí ninguém se habilitou ou se dispôs a tirar um celular para mim. Aquilo me deixou triste, sabe? Fiquei magoado, falei: poxa, não tem um irmão para tirar um celular. A gente orando, Deus abençoando as pessoas. Sabe o que a gente chateia a gente? É que o profeta
sabe, às vezes Deus está tocando em você para você abençoar um profeta, para abençoar um homem e uma mulher de Deus. Quando eu digo abençoar, não estou dizendo só eu não. É abençoar o nome de Deus. Às vezes você está, eu vou fazer uma comparação bem simples, está fazendo uma compra. Eu vou comprar algumas coisinhas, vou levar lá para o Lázaro. Eu vou comprar mais algumas coisinhas, eu vou levar